Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amados. Já estamos de volta ao Facebook e simultaneamente também no Instagram, né? Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Desta feita, nós vamos continuar com a abordagem de Romanos, capítulo de número 2. Amém? Nós ministramos a primeira parte com a temática sobre a prestação de contas, que todos nós, por mais que esqueçamos que isso vai acontecer, mas isso vai acontecer, né? Todos nós haveremos de prestar conta, querendo ou não. Igual a confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quem não confessa por bem hoje vai ter que confessar depois. Porque toda língua vai confessar, como todo joelho vai se dobrar perante o Senhor, né? E confessar, louvado seja Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar. A exemplo disto, todos nós haveremos de prestar contas a Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Todos nós haveremos de prestar contas ao Senhor. Vimos isso em Romanos 14, verso 12. Louvado seja Deus. E se é salvo, vai comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta dos galardões que recebeu. Independente de ser salvo ou não, vai comparecer no juízo final. Aí é bronca, né? É importante escutar a ministração anterior a esta, ou seja, Romanos capítulo 2, parte 1. Bem, nós tratamos da primeira parte sobre esta prestação de contas, tanto no aspecto do serviço, né, do fazer a obra, como também a prestação de contas da nossa moralidade. Né? A do juízo final, que aí já é determinante, quem tiver salvo está salvo, quem não tiver salvo já está condenado. E falei de um julgamento que precede para nós convertidos, nascidos de novo, que é um julgamento regular, né? Um julgamento regular. 1 Coríntios capítulo 11, verso 32, que o Senhor orienta que nós façamos a nós mesmos. Do contrário, seremos julgados por Ele, para não sermos condenados com o mundo. E aí entra as circunstâncias adversas, para que nós pensemos, poxa, o que é que eu fiz? O que é que eu estou fazendo para estar passando por isso? Porque nós só temos que nos queixar dos nossos pecados. Não significa necessariamente, é importante pontuar isto, que toda dificuldade que a pessoa está passando, seja de saúde, seja financeira, seja empresarial, seja estudantil, seja familiar, não significa necessariamente que seja pecado direto, propriamente dito, da pessoa para estar passando exatamente por aquilo ali. É certo que nós todos somos pecadores e o pecado trouxe todos os males das nossas vidas e a gente passa por esses males por causa do pecado original. Não é? Mas essa situação de julgamento que eu estou pontuando aqui, à luz de Coríntios 11,
32, né, é um julgamento circunstancial para que nós reflitamos o caminho errado que palmilhamos ou que estamos palmilhando, porque o pecado atrai maldição, atrai malignidade, atrai adversidade, tá? Para que nós nos corrijamos, nos consertemos, nos convertamos, reparemos o erro, como está escrito em Tiago, capítulo 4, não é? Que nós devemos lamentar e chorar, converter. Tiago capítulo 4, versos 8 em diante. Ó, limpar as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificar o coração, limpar as vossas, sentir as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Esse exaltar não tem nada de pódio, não. Esse exaltar é Deus mudar o quadro, né? É Deus tirar a gente da depressão, da opressão, da falência, da dor, do sofrimento, da miserabilidade, que o pecado atrai tudo isso. E colocar a gente em uma homeostase existencial, ou seja, manter tudo equilibrado, tudo na bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós seremos julgados, somos julgados por isso. Voltando, recapitular rápido por causa do tempo, é importante ler o capítulo 2 de Romanos, quem não leu. Não devemos nos achar melhor do que ninguém. Não devemos julgar ninguém. Tá? Citamos Mateus capítulo 7, onde Jesus manda que tiremos primeiro a trave dos nossos olhos para depois tirar a trave do olho do nosso irmão. Devemos ser empáticos, tá? Conforme Gálatas capítulo 6, versículo 1 e Lucas 17, verso 3. Porque nossos erros não podem ser os mesmos erros do outro, mas nós temos os nossos erros. Então não devemos, eu até usei a expressão teto de vidro, né? É o caso de todos nós, quando citei Romanos capítulo 2, versículo 1. E por aí vai, não é? Louvado seja Deus. Olha aqui, ó. Versículo 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Aí diz primeiramente do judeu, também do grego. Isso aqui porque eram as civilizações maiores do mundo de então. Porque Deus, versículo 11, não faz acepção de pessoas. Então veja que tribulação, angústia é o que o pecado atrai. É o que o pecado atrai. Se você for falar hoje com um especialista da saúde mental, ele vai dizer que tudo é psicológico. Ele vai dizer que tudo é psicológico. Ele vai dizer que a falta de dinheiro é psicológica. Ele vai dizer que as doenças são psicológicas. Ele vai dizer que os problemas outros todos são psicológicos. O problema, ele vai dizer, está na mente. A Bíblia está dizendo que o pecado, que é um problema da alma, é o que causa toda a tribulação e angústia, toda a dimensão de insatisfação existencial. O pecado, ele gera insatisfação existencial. O pecado, ele gera vazio na alma. O pecado, ele atribula, ele angustia, ele entristece, ele deprime, ele oprime. O pecado é terrível. A gente fica alisando o pecado, brincando com o pecado. Mas o pecado, o salário do pecado é a morte. Eu até mencionei isto na abertura aqui do programa, de uma jovem que se desviou do evangelho, se envolveu com um cidadão, e a informação que eu tive ontem à noite foi que ela foi agredida
e está numa ala vermelha de um hospital, e foi a minha preocupação, e está sendo ainda, porque não se sabe qual é o hospital que ela está. Saiu dos caminhos do Senhor e foi viver uma vida mundana, uma vida leviana. Então, não vá pensar que somos melhor que outro, que não somos. No sentido de, fulano, beltrano, não presta e tal, sim, e você? Aí eu disse ontem, aí eu digo, é melhor ouvir a administração anterior, para eu estar recapitulando aqui, né? Que você deve cobrar de você, ser mais exigente com você, mas também ser tolerante consigo mesmo, se perdoar para não entrar num perfeccionismo desacerbado, criar uma paranoia ao ponto de você se condenar. O que não pode é você se achar melhor do que ninguém, entender seus pecados. Quando a gente fala de humildade na Bíblia, quando a Bíblia fala de humildade, quando a Bíblia fala de pobre de espírito, a Bíblia se refere a reconhecer a pecaminosidade, reconhecer o próprio erro. Humildade não está em andar rasgado, sujo, maltrapilho. Humildade está em reconhecer a falibilidade, reconhecer o próprio erro. Ser pobre de espírito é reconhecer o próprio erro. Lázaro é um Lázaro. Lázaro significa pobre. Não é? Por isso que nós temos dois Lázaros na Bíblia. O Lázaro do capítulo 11, que eram os irmãos de Marta e Maria, e o Lázaro do capítulo 16 de Lucas, que era um personagem fictício da parábola. Não é? Ali é onde aparece o Lázaro, significa pobre. E ser pobre de espírito não é ser pessimista, não é ser negativista, não é ser suicida. Ser pobre de espírito é ser humilde. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. O reino dos céus não é de quem é pessimista, negativista, incrédulo, cético, quem é suicida. Os suicidas vão para o inferno. Hã? Quem tira a sua própria vida não tem chance de pedir perdão. Não tem como. Aí depois que parte dessa paternidade, não tem como se resolver. Tem que se resolver nesta vida. Se pedir perdão nesta vida, tem perdão. Se antes de partir pedir perdão, tem perdão. Agora não tente contra a sua vida não, porque você não sabe se vai ter essa oportunidade, essa chance, essa consciência, se você vai estar consciente e orientado para isso. Então, não dá ouvido ao diabo não, de tirar a tua vida por causa dos problemas, por causa das dívidas, por causa do abandono, de solidão, disso, aquilo, outro. Que não é a saída é Jesus. A saída é Jesus, você do Face. A saída é Jesus, você do Instagram. A saída é Jesus. Você do YouTube, a saída é Jesus. Amém? Você da rádio, a saída é Jesus. Aleluia. Então, todos nós seremos julgados. A gente é julgado pela consciência da gente. A gente é julgado. Esse julgamento ele continua sendo circunstancial. A gente é julgado pela consciência da gente. Agora, quando a consciência está cauterizada, quando a gente está insensível ao espírito, aí a gente faz uma inversão de valores. A gente acha que o errado é certo. Essa inversão de valores é cauterização da consciência. É quando a pessoa acha que o errado é certo. Você não tem nem mais sensibilidade ao pecado. O pecado nem lhe incomoda. Quando a pessoa é nascida de Deus, o pecado lhe incomoda. O pecado lhe aflige, lhe entristece. Por isso que a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Por isso que a Bíblia diz que quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Você nasceu de Deus, por isso que quando você peca, você erra, você fica incomodado. Você fica incomodado. Você fica mal com você mesmo ao ponto de, às vezes, você não querer ir para a igreja, você não querer orar, porque fica com vergonha de Deus. Você fica sem querer ler a Bíblia, porque sabe que vai ser confrontado.
Você fica até pensando que Deus não ouve seu louvor, não responde a sua oração. O pecado gera isso. Não foi à toa que quando Adão comeu da árvore da ciência do bem e do mal, pronto. Ele, procurou se esconder de Deus. Coisa que ninguém consegue. Quando Deus diz, Adão, onde estás? Não era que Deus não estava vendo Adão. Salmo 139 diz que da presença de Deus ninguém se esconde. Louvado seja o nome do Senhor. Se subirmos ao céu, Ele está. Se fizermos no céu a nossa cama, eis que o Senhor está ali também. Deus é onipresente. Deus vê tudo. Aleluia. Mas a vergonha que tomou conta da mente de Adão, aquela sensação de esconderijo que ele tem, e ele procura se esconder mesmo, é refletido neste sentimento que envolve a gente, quando a gente está no erro, quando a gente faz a coisa errada. Ai, meu Deus, será que o Senhor vai me ouvir? Ai, meu Deus, será que o Senhor vai receber meu louvor? Ah, eu não vou para a igreja não. Tem gente que acha que Deus vai pegar o seu pecado e botar assim no telão da igreja ou lá no púlpito, né? Como se Deus fizesse vergonha às pessoas e diz, eu não vou não, por meu pecado não ser revelado. Para com isso. Deus não faz vergonha a ninguém, não. Mas observe que o pecado, ele gera uma sensação tão desagradável em nós que isso tudo é vergonha. Aí vem o medo, e aí vem tantas outras coisas que, se o pecado não for tratado rápido, vai se transformar em uma AIDS espiritual, vai se transformar em um câncer maligno espiritual. Cuide de resolver este pecado, ou seja, procure se consertar, procure pedir perdão a Deus e procure afastar-se deste pecado. Porque se você não se julgar, você vai ser julgado pelo Senhor, para não ser condenado com o mundo se você se tocar. Porque se você não se tocar, você vai ser condenado com o mundo. O que é se tocar, pastor? É você, poxa, errei, Senhor me perdoa. E resolver, voltar ao caminho da presença, da comunhão com Deus. Porque se você não se tocar, você vai ser condenado com o mundo. Quem não tem, isso é para nós que temos a palavra, a lei, o evangelho, a palavra de Deus. Quem não tem, Paulo diz, escrevendo aqui aos Romanos, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Não é quem ouve, é quem pratica, não é? Hão de ser justificados. Aí versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O meu evangelho se refere ao ensinamento dele, que é uma tradução que ele faz do que Jesus ensinou. Deus vai um dia julgar os segredos dos homens. E este dia é no juízo final. Só que, como o justo é punido na terra, o julgamento do justo é na terra, em vida. Porque no juízo final, eu disse na ministração anterior a esta, quem é salvo já estará salvo, estará do lado direito, não é à direita, é do lado direito. Volto a dizer, para não estar associando isso aí a partidarismo. E quem não estiver salvo e for condenado vai estar do lado esquerdo. Não é à esquerda, é do lado esquerdo, que vai ouvir o apartai-vos de mim, e do lado direito, vinde bendito de meu Pai. Porque tem pessoas que, infelizmente, ainda hoje estão morrendo sem ouvir o Evangelho, por incrível que pareça. O Brasil tem várias etnias, né? Se refere aos povos indígenas, aos chamados originários, porque são eles que estavam aqui antes do Brasil ser colonizado, e não só o Brasil, o mundo inteiro
tem pessoas que ainda não ouviram do Evangelho, porque não tem Bíblia traduzida na língua deles, no dialeto deles, no idioma deles. Né? E o que é que acontece com essa turma? Porque Jesus é o caminho. Se não entrar por Jesus, não está salvo. Mas o que é que acontece com essa turma? Existe a lei de Deus em seus corações. A gente já leu do capítulo 1 de Romanos que o que se sabe de Deus se manifesta no homem. Paulo está dizendo que a consciência, porque eu até disse um dia desses, foi na ministração anterior a esta, que a verdade de Deus ela é cosmológica. Lembra que eu estava falando sempre aqui da teoria do espelho? Já falei muitas vezes sobre a teoria do espelho. E estudando agora psicologia, existe um teórico que fala da teologia, da teoria do espelho. Vê que coisa. E eu falava disso sem nunca ter lido nada sobre a matéria. Não é? O que é a teoria do espelho? É você, por exemplo, dia desses eu estava me terapeutizando. Amaro, digamos se você recebesse um paciente, uma ovelha, um irmão viesse conversar com você e estivesse passando pelo que você está passando, o que é que você diria a ele? Eu estou aqui no espelho, tem até um quadro aqui que fica como espelho. Estou me vendo aqui, como estou me vendo aqui na tela. Vamos lá. Se você converse com você agora aí. Estou passando por isso, isso, isso. Se uma pessoa lhe procurasse e conversasse com você, o que é que você diria a esta pessoa? Isso não da sua cabeça, mas dentro da verdade de Deus. O que é que você diria a esta pessoa? Levanta a cabeça, te conserta, sai deste caminho, deixa disso, para com isso, ora mais, busca mais. Sei, por que você não faz? Por que você não faz isso? Entende? Então os gentios, que são os que não conhecem a Deus, são os que ficaram para trás, são os não descendentes de Abraão. Gentios com O, não é gentios com L. Não é? Serão julgados segundo a testificação de suas consciências e seus pensamentos, quer acusando-lhes, quer defendendo, porque existe a moral de Deus. Existe a moral de Deus. Deus nos fez seres morais. Amém, amados? Existe a moral de Deus no homem. O que se sabe de Deus se manifesta no homem. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 19. E no versículo 20 diz que é exatamente por isso que todos os homens são inexcusáveis. Todos somos inexcusáveis. Mas eu quero terminar o capítulo 2 de Romanos, por isso que eu já vou para a segunda parte propriamente dita, que é, eu vou dar um tema, né, como a prescrição do vídeo exige, eu estou dando um tema bem assim, de acordo com eu acredito com a inspiração, não é? É que não adianta vivermos de aparência, que é o que Paulo trata a partir do versículo 17 desse capítulo 2 de Romanos. Porque havia quem se gabasse por ser descendente de Abraão, havia quem se gabasse por ser judeu, havia quem se gabasse por ser circuncidado. A circuncisão era uma cirurgia que a gente conhece hoje como a fimose, não é? Em que era um aspecto da aliança de Deus com Abraão. Então, como Deus já chamou Abraão, já crescido, já idoso quase, não é? A partir de Abraão, os homens deveriam ser circuncidados. Quem quisesse seguir Abraão, fazer parte das promessas que Deus fez a Abraão, deveria ser circuncidado. Seus descendentes deveriam ser circuncidados para compactuar das promessas que Deus lhe fizera, para poder dar também as promessas de Abraão. Então era cortado o prepúcio, ao 8º dia de nascido. Quem já era adulto, que queria seguir Abraão e participar ser co-herdeiro das bênçãos, aí o processo era doloroso, né? E todo judeu, então, deveria ser circuncidado para poder, de fato, ser, primeiro, considerado judeu, sobretudo, participar das promessas que Deus fizera a Abraão. Só que
para fazer jus a isto, era necessário que também respondesse positivamente à revelação de Deus, ou seja, guardasse os preceitos da lei. É uma expressão que a gente encontra nos versículos 25, 26, enfim, 27, como cumprimento da lei. Se a pessoa fosse circuncidada, mas não guardasse os preceitos da lei, a circuncisão não valeria de nada. Ela era chamada incircunciso, ou seja, não é coparticipante das promessas que Deus fizera a Abraão, mesmo sendo circuncidado. Se não cumprisse a lei de Deus, a vontade de Deus, a circuncisão não servia de nada. É como não adianta fazer parte de uma denominação, ter nome de crente, andar com a aparência de crente e não ser nas atitudes, nas ações, nos princípios, nos valores, nos conceitos, na linguagem, na prática. Ou somos ou não somos, irmãos. A exigência de Deus, mais do que nunca para nós, nesses fins de tempo, é que nós sejamos ou não sejamos. Porque, como sempre, se não somos, seremos vomitados. Isso é uma palavra que está no livro de Apocalipse, que foi direcionado para a igreja de Laodiceia, lá atrás. Não é a igreja de Laodiceia? Rapidinho aqui, deixa eu ir em Apocalipse. Não é isso? Louvado seja Deus. Ou é, ou não é. E o que Deus quer mais do que nunca é que nós nos decidamos para ser. Se você está em cima do muro, desça, pule para o lado de dentro. Se você está com o pé dentro e outro fora, bota os dois para o lado de dentro. Se você está cocheando em dois pensamentos, resolva-se em um só. Louvado seja o nome de Jesus. Porque se já não era tempo de estarmos assim, agora é que não é mesmo. Agora é que não é mesmo. Porque a nossa redenção, aleluia, está mais perto do que quando abraçamos a fé. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bendito é o nome de Jesus. A nossa redenção está mais perto do que quando abraçamos a fé. Eu estou aqui em Apocalipse para conferir com a igreja, é de Laodiceia mesmo. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então é tempo de nos resolvermos. Procure se resolver para Deus. Procure se resolver com Deus. É mais do que nunca tempo disso. E não precisa estar com a doença terminal. Não precisa estar desenganado pelo médico. Não precisa estar achando que vai morrer. Que para morrer basta estar vivo. Você que está aí saudável, direitinho, tal, graças a Deus organizado, mas não está resolvido com Deus, se resolva com Deus, se organize com Deus. Porque frequentar a igreja, dar glória a Deus, aleluia, falar línguas estranhas, isso não resolve, não. Ter o nome de cristão, o nome de protestante, evangélico, de crente, não resolve, não. Tem que ser nas atitudes, nas ações, na prática, no comportamento, na linguagem, nos conceitos. É porque uma coisa é você falar, outra é você crer, outra é você viver, outra é você fazer. E isso tudo tem que se coadunar, isso tudo tem que se juntar. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? A circuncisão sem a prática da lei era a mesma coisa de incircuncisão, ou seja, não era coparticipante das bênçãos que Deus fizera a Abraão. A circuncisão que nós... Hoje a gente não precisa fazer mais essa cirurgia. Você que já se converteu depois de velho, e mesmo criança, não precisa fazer essa circuncisão. Essa circuncisão corresponde ao nascer de novo. Tem que nascer de novo. Amém? Tem que nascer de novo. O que é nascer de novo, pastor?
é um fenômeno, né? É a união do Espírito Santo com o nosso espírito. João 14, 23. A partir de uma decisão que a gente toma, que a pessoa toma, de amar Jesus, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ela recebe o Espírito Santo. Beleza. Vai congregar uma igreja, uma denominação, melhor dizer. Independente de qual seja a denominação, tem que ser crente, como diz a Escritura, para que rios de água viva fluam em seu interior. Já leu isso? Está lá em João, né? Ou é Lucas? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de seu ventre, disse Jesus. Louvado seja Deus. É João. Né? Rapidinho aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu interior. Louvado seja o nome de Jesus. João capítulo 7, verso 30. Eita glória. Verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, tem que ser crente como diz a Escritura. Não é como diz a denominação, nem como dizem os pastores por aí, porque tem um bocado de ensinamento errado, até contrariando a Bíblia. Então tem que ler Bíblia. Procure ser crente como diz a Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. João 17, 17. Procure ser luz do mundo, sal da terra. Amém? Procure se afeiçoar de Jesus. O que é se afeiçoar de Jesus, pastor Amaro? É ficar parecendo com Jesus. Romanos capítulo 15. Tem que ler Bíblia, irmão. Tem que ler Bíblia. Não é só ouvir o cara lá do púlpito, não, o pastor lá, o pregador, não. Tem que ler Bíblia. Louvado seja Deus. Tem que ler Bíblia. Aleluia. Para que tenha o Espírito Santo dentro de você. E se você seguir a palavra, a sua vida será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Se você não se desviar da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, fizer conforme está escrito, louvado seja Deus. O Senhor fez a promessa a Josué, e esta promessa está de pé para mim e para você. E se a gente fizer assim, aleluia, louvado seja Deus, nós teremos o nosso caminho prosperado e seremos conduzidos prudentemente por onde quer que andarmos, bem como colheremos o melhor da terra, conforme está escrito em Salmos. Amém? Meu tempo no rádio está terminando. Vou fazer uma breve oração. Que Deus abençoe vocês todos. Está sendo bom estar com você no Face, no Instagram, no YouTube. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, e ora para que com saúde a gente possa estar no próximo programa, querendo Deus, em o nome de Jesus Cristo. Compartilha este link do Face, do Instagram, no YouTube. Deixa o teu like, que não está inscrito no canal do Acorda Bênção. Se inscreve, deixa lá um comentário. Que Deus abençoe vocês, em nome do grande. Vamos para o rádio, para a oração final. Glória a Deus.